Eu acreditava com toda a força que cabia no meu peito que havia vencido o passado. 3 anos de casamento com Sandro. 3 anos de uma vida que eu nunca pensei que mereceria. Casa organizada, jantares simples, risadas no sofá, planos de filhos, viagens adiadas, domingos preguiçosos. Sandro era bom comigo, atencioso, fiel, o tipo de homem que acredita em promessas e constrói futuro com pequenos gestos. E eu o amava. Talvez por isso a culpa fosse tão pesada. Antes dele, antes dessa vida, eu fui outra mulher. Um nome falso, uma rotina escondida, noites que se repetiam em quartos de hotel. Eu aprenderá a sorrir sem sentir, a ouvir sem me envolver, a desaparecer quando o sol nascia. Quando conheci Sandro, eu já estava tentando sair daquele mundo. Ele nunca soube. Para ele, eu era apenas uma mulher que viera de uma cidade pequena, com um passado simples, alguns trabalhos mal pagos e sonhos comuns. Eu deixei que ele acreditasse nisso porque precisava ser verdade. E durante 3 anos foi, até o convite da festa. Mamãe vai fazer 70 anos, Sandro disse orgulhoso. Vai vir todo mundo. Tios, primos, gente que eu nem vejo há décadas. Sorri, fingindo naturalidade. Família sempre me deixava nervosa. Eu não sabia exatamente por quê, mas algo em mim sempre esperava que o passado surgisse em forma de gente. A festa foi marcada para um sábado à noite, num salão alugado pela família. Passei a semana inquieta. Escolhi vestidos, sapatos, bolsa. Queria parecer apenas o que eu era agora, esposa. Quando chegamos, o ambiente estava cheio de vozes, abraços, perfumes diferentes misturados no ar. A mãe de Sandro chorava de alegria. Ele me apresentava a todos com orgulho. Essa é minha esposa. Eu sorria, apertava mãos. Dizia prazer dezenas de vezes. Até que senti. Não foi um toque. Não foi uma palavra. Foi um olhar que pesou sobre mim como se tivesse atravessado anos. Levantei os olhos. Do outro lado do salão, um homem me observava em silêncio. Cabelos grisalhos, postura elegante, copo de bebida na mão. Havia algo em seus olhos que eu reconhecia, não pelo rosto, mas pela forma como me via. Meu corpo reagiu antes da mente. O mundo pareceu diminuir. Ele franziu levemente o senho, como quem tenta encaixar uma lembrança em um rosto novo. Eu quis desviar o olhar, mas não consegui. Então vi o momento exato em que ele soube. A expressão mudou. Um choque breve. Um reconhecimento contido, um sorriso quase imperceptível. Meu estômago afundou. Amor, vem cá conhecer meu tio Roberto, Sandro disse, puxando-me pelo braço. Meu coração começou a bater tão alto que tive medo de que alguém ouvisse. Caminhei até ele como quem vai para um julgamento. Tio, essa é minha esposa, Sandro disse, a mulher da minha vida. Roberto estendeu a mão. Prazer, a voz dele carregava algo que só eu entendia. Segurei sua mão. O toque foi breve, mas denso de memórias que eu queria esquecer. O prazer é meu, respondi com a voz firme demais. Ele me observou por um segundo a mais do que o aceitável. Depois sorriu, educado. Sandro tem muita sorte. Sorte. A palavra soou como uma ameaça. Passei o resto da noite em estado de alerta. Sentia os olhos dele me seguindo entre as mesas, nos corredores, perto do bar. Não falávamos, mas tudo já estava dito. Ele sabia quem eu fui. E eu sabia exatamente o que ele queria. O passado, que eu enterrei com tanto cuidado, acabará de acordar. E dessa vez tinha nome, rosto e sobrenome na família do meu marido. Passei a noite inteira tentando fingir normalidade. Ria quando alguém contava uma história antiga da família. Ajudava a sogra com os convidados. Aceitava elogios sobre o vestido. Beijava Sandro no rosto como sempre fizera. Por fora, eu era a mesma mulher segura, gentil e integrada. Por dentro, estava em guerra. Roberto não se aproximava. E isso me assustava mais do que se ele viesse até mim. Às vezes eu o via conversando com outros parentes, outras vezes parado perto do bar, observando o salão com calma. Mas sempre, em algum momento, eu sentia seus olhos em mim. Não era um olhar vulgar, era denso, carregado de lembrança, de posse, como se ele estivesse tentando decidir quem eu era agora, ou quanto eu ainda valia. Quando a música aumentou e algumas pessoas começaram a dançar, aproveitei para ir ao banheiro. Precisava respirar. Lavei o rosto, apoiei as mãos na pia e encarei meu reflexo. Você não é mais aquela mulher, pensei. Você não deve nada a ninguém. Mas o medo não obedecia à razão. Quando saí, dei de cara com ele no corredor estreito que levava ao salão. Foi impossível evitar. Você está diferente, ele disse em tom baixo. Mas seus olhos são os mesmos. Meu corpo enrijeceu. O senhor está me confundindo. Ele sorriu de leve, inclinado para mim, sem tocar.
Não confundo mulheres que me marcaram. Meu coração disparou. Aqui não é lugar para isso, murmurei. O senhor é tio do meu marido. Eu sei exatamente quem eu sou aqui, respondeu. E sei quem você é. O corredor parecia encolher. Você mudou de vida, ele continuou. Vejo isso. Mas não mudou de passado. Olhei em volta, temendo que alguém surgisse. Eu imploro, sussurrei. Não diga nada. Eu amo Sandro. Ele não pode saber. Ele me observou por alguns segundos. Não havia crueldade explícita em seus olhos. Havia algo mais perigoso, desejo misturado com poder. Fique tranquila, disse, por fim. Não sou homem de escândalos. Meu corpo relaxou apenas um pouco. Mas ele acrescentou: reencontrar você assim foi um presente inesperado. Para mim foi um pesadelo, confessei com honestidade. Ele inclinou a cabeça. Nem sempre o passado volta para nos destruir. Às vezes, volta para nos lembrar do que fomos. Afastei-me um passo. Eu não sou mais aquela mulher. Não, ele concordou. Agora você é esposa, respeitada, amada. A palavra amada pareceu amarga em sua boca, mas dentro de você ela ainda existe. Virei-me e fui embora antes que ele dissesse algo pior. Passei o resto da festa grudada em Sandro. Segurei sua mão. Sentei ao seu lado. Ri alto demais. Tentei ser invisível para Roberto, mas ele já tinha me visto, e eu sabia que aquele encontro não terminaria ali. Naquela noite, deitada ao lado do meu marido, observei-o dormir. O rosto sereno, a respiração calma, a confiança absoluta em mim. A culpa me apertou o peito. Eu havia mentido para o homem que mais me amou, e agora alguém carregava essa verdade como uma moeda de troca. Fechei os olhos. O passado não apenas acordara. Ele agora caminhava dentro da minha casa. Os dias que se seguiram à festa foram de um silêncio inquietante. Roberto não ligou, não mandou mensagem. Não apareceu. Por fora, parecia que tudo tinha sido apenas um encontro estranho, um susto isolado. Mas dentro de mim, algo permanecia em estado de alerta permanente, como se eu estivesse sempre esperando o som de uma porta se abrindo atrás de mim. Eu voltava do mercado olhando por cima do ombro. Conferia o celular com mais frequência do que o normal. Cada número desconhecido fazia meu estômago revirar. Sandro percebeu. Você anda distante, ele comentou uma noite, enquanto jantávamos. Aconteceu alguma coisa? Sorri, treinada. Nada. Deve ser cansaço. Ele segurou minha mão por cima da mesa. Você sabe que pode me contar tudo, né? Meu peito apertou. Tudo era exatamente o que eu não podia contar. 3 dias depois, o telefone tocou enquanto eu estava sozinha em casa. Número desconhecido. Atendi com o coração acelerado. Alô? Pensei que você fosse mais curiosa, disse a voz calma do outro lado. Fechei os olhos. Como conseguiu meu número? Família fala demais, respondeu. Não foi difícil. Minha boca secou. O que você quer, Roberto? Houve uma breve pausa, quase respeitosa. Conversar, sem corredores estreitos, sem música alta, como duas pessoas adultas que se conhecem de antes. Não existe antes para mim, respondi firme. Aquilo acabou. Para você, talvez, ele disse. Para mim, ficou em aberto. Apertei o telefone com força. Eu sou casada com seu sobrinho. Eu sei, ele repetiu. E não estou pedindo que você deixe de ser. O tom dele não era agressivo. Isso tornava tudo mais perigoso. Então por que está me ligando? Porque desde aquela noite eu não consigo tirar você da cabeça. Porque ver você daquele jeito, tão diferente, tão viva, mexeu comigo. Fiquei em silêncio. Eu poderia fingir que você não existe, ele continuou. Mas não sou homem de fugir do que deseja. O que você deseja pode destruir minha vida, respondi. Ou pode apenas ficar entre nós. Senti um frio percorrer minha espinha. Eu não posso, disse. Não quero. Não vou. Ele respirou fundo do outro lado. Não estou te ameaçando. Ainda. Mas quero que entenda uma coisa: seu segredo é pesado. E segredos pesados sempre encontram um jeito de cair. Engoli em seco. Você está me chantageando? Não respondeu com calma. Estou te lembrando da realidade. Silêncio. Eu só quero te ver, ele completou. Tomar um café. Olhar para você sem pressa. Entender quem você é agora. E se eu recusar? Então eu continuo sendo o único na família que conhece sua história. Um homem solitário com uma informação valiosa. A ligação terminou sem despedida. Passei longos minutos sentada no sofá, imóvel, com o telefone ainda na mão. Não havia gritos. Não havia violência. Não havia ameaça direta. Havia algo pior, a certeza de que ele tinha poder sobre mim. Naquela noite, Sandro me abraçou por trás na cozinha.
Você anda tão longe, murmurou. Tenho medo de estar te perdendo. Virei-me e o abracei com força demais. Eu não estava longe. Eu estava cercada. Passei 2 dias inteiros sem retornar à ligação de Roberto. Não por coragem, por pânico. Eu precisava ganhar tempo. Precisava pensar. Precisava encontrar dentro de mim alguma saída que não envolvesse perder tudo que eu havia construído. Mas quanto mais eu pensava, mais claro ficava. Não existia solução limpa. O passado não aceita ser apagado 2 vezes. Sandro estava mais atento do que nunca. Você tem recebido muitas ligações, comentou casualmente enquanto eu mexia no celular. Congelei por um segundo. Coisas do banco, propaganda, respondi rápido demais. Ele me observou, mas não insistiu. Ainda confiava. Essa confiança era a parte mais cruel de tudo. Na terceira noite, o telefone tocou novamente. Número desconhecido. Meu coração já sabia antes da mente. Atendi. Eu não gosto de ser ignorado, disse Roberto, sem rodeios. Eu pedi tempo, respondi. Tempo é luxo de quem não tem nada a perder. Fechei os olhos. Você não entende o que está fazendo comigo. Entendo perfeitamente, ele respondeu. Você está assustada porque sabe que sua vida depende de um fio que eu seguro. Isso é crueldade. Não, ele disse. Isso é consequência. Respirei fundo. O que você quer de mim? A pergunta saiu como uma rendição. Houve um silêncio mais longo. Quero te ver, disse, enfim. Só isso. Um encontro. Um café. Um momento que seja nosso, sem mentira, sem teatro. E depois? Depois veremos. Você promete que não dirá nada a Sandro? Enquanto você não desaparecer de novo, não vejo motivo para destruir o que você construiu. Isso não é promessa, retruquei. É o mais perto que posso chegar, respondeu. Desliguei com as mãos tremendo. Naquela noite quase não dormi. Fiquei olhando o teto, ouvindo a respiração tranquila do meu marido. Ele sonhava com um futuro que eu talvez estivesse prestes a implodir. Na manhã seguinte, escrevi uma mensagem curta. Só café. Em local público. Nada além disso. A resposta veio em segundos. Perfeito. Sexta, 16 horas. Envio o endereço. Quando a sexta-feira chegou, meu corpo inteiro protestava. Inventei para Sandro que encontraria uma antiga colega de trabalho. Ele sorriu, beijou minha testa. Vai fazer bem para você sair um pouco. Eu quase chorei. O café era discreto, num bairro tranquilo. Cheguei alguns minutos antes. Escolhi uma mesa perto da janela, onde pudesse ver quem entrava. Quando Roberto apareceu, senti o mesmo impacto da festa. Mas agora ele não era apenas um parente distante. Era uma ameaça viva. Sentou-se diante de mim com calma. Obrigado por vir. Não confunda isso com vontade, respondi. Ele sorriu levemente. Coragem, então. Diga logo o que você quer, pedi, porque eu não posso viver com essa sombra. Ele me observou longamente. Eu quero entender como aquela mulher se transformou nessa. Eu lutei, respondi. Eu sofri, eu mudei. E se apaixonou, ele completou. Assenti. Sandro me salvou sem saber. Roberto respirou fundo. Você sabe que eu poderia acabar com tudo isso com uma frase. Eu sei, respondi com os olhos marejados. E isso faz de você alguém que eu temo e desprezo. Ele não se ofendeu. Você acha que é fácil carregar isso? Ver você ali, chamando outro homem de amor, quando eu conheci seu corpo antes de ele ser sagrado para alguém, meu estômago se revirou. Não use isso contra mim. Eu não uso, disse. Eu sinto. O silêncio entre nós era pesado. Eu não posso voltar, afirmei. Nem por você, nem por ninguém. Ele inclinou-se levemente sobre a mesa. Então viva com a consciência de que sua paz depende da minha vontade. Levantei-me. Você não me quer. Você quer me possuir. Ele não negou. Saí dali sabendo que nada havia terminado, apenas começado. Ele não me procurou por alguns dias depois do café. Esse silêncio foi quase pior do que as ligações. Cada manhã eu acordava esperando que algo explodisse. Uma mensagem anônima para Sandro. Um comentário atravessado em um almoço de família. Um olhar diferente do meu marido. Nada acontecia. Mas eu sabia. Roberto não era homem de desistir. O ultimato veio numa noite comum de terça-feira. Eu lavava a louça enquanto Sandro tomava banho. O celular vibrou em cima da mesa. Olhei por reflexo. Precisamos terminar o que ficou em aberto. Ou eu termino do meu jeito. Meu corpo inteiro gelou. Respondi com os dedos trêmulos. O que isso significa? A resposta demorou apenas alguns segundos. Algumas horas comigo. Uma despedida. Depois disso, você volta a ser apenas a esposa do meu sobrinho. Se não aceitar, ele merece conhecer a mulher que casou. Fiquei imóvel.
A torneira continuava aberta. A água transbordava da pia. Eu não percebia nada além das palavras na tela. Algumas horas. Despedida. Ou a verdade. A porta do banheiro se abriu. Sandro apareceu enxugando o cabelo. Amor, você deixou a água correr? Assenti rapidamente, fechei a torneira, escondi o celular. Desculpa, me distraí. Ele se aproximou e me beijou o ombro. Você anda tão tensa. Prometo que vamos viajar em breve. Só nós dois. Sorri. Por dentro, eu me partia. Naquela noite, mal consegui tocar nele. Fingi cansaço. Virei de lado. Chorei em silêncio para que ele não percebesse. Eu não queria voltar. Não queria aquele homem. Não queria aquele mundo. Mas também não suportava imaginar o rosto de Sandro quando soubesse quem eu fui. Passei o dia seguinte inteiro em conflito. Pensava em contar tudo, em me libertar pela verdade, em encarar as consequências. Mas a imagem da decepção dele me esmagava. À tarde, uma nova mensagem. Não gosto de esperar. Amanhã, Hotel Central, 15 horas, ou hoje à noite eu janto com meu sobrinho. Senti náuseas. Aquilo não era desejo, era poder. Respondi apenas: não envolva ele nisso. Veio a réplica. Então venha. Passei horas sentada no sofá, olhando para a parede, enquanto o tempo escorria. Quando Sandro chegou do trabalho, trouxe flores. Para você, disse, sorrindo. Porque te amo. Abracei-o como se fosse a última vez. Inventei que precisava resolver algo pessoal na tarde seguinte. Ele concordou sem questionar. Na manhã marcada, vesti-me como quem vai a um velório. Simples, neutra, quase invisível. Antes de sair, Sandro me puxou pela cintura. Volta logo. Assenti. Caminhei até a porta com a sensação de que cada passo me afastava de quem eu me tornei. Eu não sabia ainda se teria coragem de entrar naquele hotel, mas sabia que depois daquele dia, nada em mim seria o mesmo. Fiquei alguns minutos parada dentro do carro, em frente ao hotel. O prédio era comum, sem luxo, sem glamour, apenas paredes, janelas e uma porta giratória que parecia me engolir em silêncio. Ali dentro, uma parte de mim ainda existia, uma parte que eu odiava, mas que nunca deixará de ser minha. Peguei o celular. Havia uma mensagem nova de Sandro. Te amo. Dirige com cuidado. Fechei os olhos. Respirei fundo. Eu poderia entrar naquele hotel e sobreviver, cumprir o que Roberto exigia, voltar para casa com o corpo pesado e a alma vazia, mas com o casamento intacto. Ser, mais uma vez, alguém que finge. Ou eu poderia romper tudo ali, não com Roberto, mas com a mentira. Saí do carro. Não entrei no hotel. Caminhei alguns metros, sentei num banco da praça em frente e disquei o número do meu marido. Ele atendeu na primeira chamada. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, preocupado. Minha voz saiu baixa, mas firme. Sandro, eu preciso te contar quem eu sou. Houve silêncio do outro lado. O que você quer dizer? Engoli o choro. Antes de você, eu vivi uma vida que não te contei. Uma vida que eu escondi porque tive medo de te perder. Eu trabalhei com coisas que você nunca imaginaria. Eu menti para você desde o primeiro dia. Meu corpo tremia inteiro. Na festa da sua mãe, eu encontrei alguém do meu passado. Seu tio Roberto. Ele me reconheceu, e desde então vem me chantageando. O silêncio do outro lado se estendeu por segundos que pareceram eternos. Chantageando como? A voz dele estava diferente, contida. Quer que eu vá até ele? Diz que se eu não for, vai te contar tudo. Eu esperava gritos. Não vieram. Onde você está agora? Ele perguntou, em frente ao hotel que ele marcou. Você entrou? Não. Outro silêncio. Então não entre, disse Sandro com firmeza. Volta para casa. Você não quer saber o que eu fiz? Perguntei, entre lágrimas. Quero saber quem você é agora, ele respondeu. E você está escolhendo não voltar para aquilo. Fechei os olhos. Eu menti para você durante anos. E ainda assim foi comigo que você construiu essa vida, disse ele. Isso também é verdade. Você pode me odiar. Talvez eu precise de tempo, respondeu. Talvez eu sofra. Mas prefiro a verdade a vida inteira baseada em medo. Levantei-me devagar. Eu estou indo. Estarei aqui. Desliguei. Olhei uma última vez para a porta do hotel. Não entrei. Quando cheguei em casa, Sandro estava sentado no sofá. Levantou-se ao me ver. Não sorriu. Não chorou. Apenas me abraçou. Chorei contra o peito dele como nunca antes. Naquela noite, contei tudo. Não foi fácil, mas foi real. E pela primeira vez em muitos anos, eu não precisei fugir. Os dias que se seguiram à verdade não foram leves. Sandro não gritou, não me humilhou, não me expulsou de casa.
mas algo nele havia mudado. O homem que me abraçava com espontaneidade agora me observava em silêncio. Às vezes, durante o jantar, eu o via se perder em pensamentos. Em outras, parecia lutar contra perguntas que não queria fazer. Eu entendia. A confiança não se recompõe como um objeto quebrado. Ela precisa ser reconstruída em silêncio, gesto por gesto. Eu não sei ainda como lidar com tudo isso, ele me disse certa noite. Mas sei que você escolheu ficar. E isso pesa mais do que o que você foi. Aquelas palavras me sustentaram. Mas o passado ainda respirava fora da nossa casa. Roberto tentou me ligar 2 vezes. Não atendi. Na terceira, atendi com Sandro ao meu lado. Alô? Ele disse. Do outro lado, o silêncio foi espesso. Sandro, a voz de Roberto soou contida. Eu preciso falar com você. Não precisa, respondeu meu marido. Você já falou demais. Ela te contou? Tudo. Houve uma pausa longa. Eu não queria machucar você, disse o tio. Apenas quis o que achei que ainda me pertencia. Ela nunca te pertenceu. Sandro respondeu firme. Nem antes, nem agora. O que você fez foi abuso de poder. E se tentar se aproximar dela novamente, não será uma conversa de família. A ligação terminou ali. Sandro me olhou. Acabou. Chorei em silêncio. Não de medo. De alívio. As semanas seguintes foram feitas de pequenos recomeços. Conversas difíceis. Olhares que buscavam certeza. Toques que pediam permissão. Eu aprendi a não me esconder. Ele aprendeu a não me idealizar. Nossa relação deixou de ser perfeita e se tornou verdadeira. Uma noite, enquanto arrumávamos a cama juntos, Sandro segurou meu rosto. Você não é o seu passado, disse. Mas ele existe, e agora ele também é meu. Assenti. Eu não quero mais mentir, respondi. Nem para você, nem para mim. Ele me abraçou, ali sem plateia, sem chantagem, sem medo. Pela primeira vez, eu era inteira.